Pai Celestial, inflama em mim e em minha família o fogo do amor divino. Conduze-nos a uma união mais profunda com o Senhor através do perdão. Abre os nossos olhos e dá-nos uma nova visão. Ajuda-nos a enxergar as áreas de nossas vidas que estão na escuridão pela falta de perdão. Senhor, ajuda-nos a sermos obedientes, a perdoar. Ajuda-nos a amar e a perdoar como Tu amas e perdoa. Ajuda-nos a mudar as tendências dos nossos corações para que as outras pessoas vejam a Tua paz reinando vitoriosamente em nós e desejem esta paz que vem apenas de Ti. Senhor, ilumina o nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração e a nossa alma. Não permitas que nenhuma área do nosso ser permaneça na escuridão. Revela-nos todas as áreas onde há falta de perdão, onde há amargura, ressentimento, ódio e raiva. Dá-nos a força e o desejo de nos abrir ao dom e à graça do perdão, de aceitá-lo e de agir de acordo com eles. Toda glória, honra e louvor sejam dadas a Ti, Pai amoroso, agora e por toda a eternidade. Que assim seja. Amém. Eu me chamo Luiz Cláudio. Iniciamos agora a nossa liturgia diária. A palavra que quero compartilhar com todos vocês neste dia de hoje, ela se encontra no livro do Evangelho de Mateus, no capítulo 9, do versículo 1 ao 8. A multidão glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então, alguns mestres da lei pensaram: este homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: Por que tendes estes maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para sua casa. Vendo isto, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, a cura do paralítico nos é contada também pelos evangelistas Marcos no capítulo 2, do versículo 1 ao 12, e também por Lucas no capítulo 5, no versículo 17 ao 26. Marcos apresenta a história do paralítico com mais particularidades. Nos diz que os portadores do leito sobre o qual jazia o paralítico, não podendo apresentar o doente a Jesus por causa da multidão, são todos particulares que não pertencem à história em si, mas ao modo de apresentá-la. Na sua versão, Mateus estiliza a cena, reduzindo-a ao essencial, omitindo todos os particulares. A chave para descobrir a intenção de Mateus está nas palavras de Jesus. Vendo a fé daquela gente, Jesus disse ao paralítico: Meu filho, coragem, teus pecados te são perdoados. Neste texto, Mateus quer afirmar que Jesus tem o poder de perdoar os pecados. A cura do paralítico comprova este poder. Além de ter o poder de perdoar os pecados, Jesus demonstra que tem um poder mais forte, que é aquele de penetrar os pensamentos dos escribas sem que alguém lhes contasse. E disse-lhes: Por que pensais mal em vossos corações? Por sua vez, Jesus possui um conhecimento sobre-humano, sobrenatural, doado pelo Espírito Santo. Em outros momentos Jesus dirá:
Vocês veem as aparências, eu vejo o coração. Este conhecimento sobrenatural de Jesus demonstra que ele tem também uma dignidade única e que justifica o seu poder também único, aquele de perdoar os pecados. Quando Jesus quer demonstrar que tem o poder sobre o pecado, o paralítico passa em segundo plano, como se não interessasse mais o paralítico curado, e sim para que saibais que o Filho do Homem tem o poder de perdoar os pecados. A razão da cura do paralítico, que ouviu as palavras de Jesus, levanta-te, toma tua maca e volta para tua casa, é demonstrar a saúde eterna. O perdão dos pecados é mais importante do que a saúde do corpo. Mateus, além de demonstrar o poder de Jesus, quer realçar a fé daquela multidão que se aproximou de Jesus, atraída a ele justamente por causa deste poder. Fé tão grande que venceu todas as dificuldades. Fé que é confiança ilimitada no poder de Jesus, posto a serviço do ser humano. Por fim, Mateus, depois de nos contar a cura e o perdão dos pecados do paralítico, nos fala daquela multidão que, diante deste milagre de Jesus, ficou com medo, glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. O poder de Jesus de perdoar os pecados foi passado aos seus discípulos apóstolos, quando, ao ressuscitar dos mortos e aparecendo-lhes, disse-lhes: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois destas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, ser-lhe-ão retidos. Isso também nós podemos comprovar em João, no capítulo 20, no versículo 21 ao 23. Antes, Pedro, a pergunta de Jesus, no dizer do povo quem é o Filho do Homem, e a seus discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus disse a Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Isso está em Mateus, no capítulo 16, no versículo 13 ao 19. Portanto, a igreja de Cristo é na igreja os homens escolhidos por Cristo. Têm a missão de administrar o sacramento do perdão. Não são eles quem perdoa, mas é Cristo que o faz. Este poder de perdoar os pecados é inseparável da pessoa de Cristo e da sua igreja. Amém? Amados irmãos e irmãs, a reflexão desta mensagem de hoje é que, onde é mais fácil que vejamos a ação de Deus na nossa vida? Quando Deus realiza uma cura ou nos concede alguma graça pela qual suplicamos ou fizemos promessas, ou quando Ele nos perdoa os nossos pecados? É claro que ao lermos este texto, afirmamos que é quando Ele perdoa os nossos pecados. Mas a gente não vê as pessoas celebrarem ações de graças quando são perdoadas. E sempre vemos celebrações em ação de graças por curas, conquistas e coisas do gênero. Isso tudo nos mostra que intelectualmente sabemos as coisas certas, mas existencialmente vivemos subordinados aos valores do mundo, de modo que somos pessoas divididas entre o que falamos e o que de fato acreditamos. O Evangelho de hoje é para todos nós um convite. Precisamos de fato enxergar mais além para valorizarmos mais os verdadeiros dons que Deus nos concede. Amém? Pai, perdoa-nos na nossa mesquinhez, auxilia-nos a crescer na fé, na Tua pessoa e na Tua palavra. Senhor Jesus, Tu caminhas lado a lado conosco, na estrada da nossa vida,
acompanhando-nos nas nossas amarguras e nas nossas tristezas. Raramente, porém, conseguimos ter os olhos abertos para te ver e os ouvidos atentos para te escutar. Perdoa-nos, Pai, por nossas fragilidades, que minha fé ilimitada em Teu Filho Jesus seja penhor de perdão e de cura. Que o poder de Jesus me cure a partir do meu interior. Que assim seja. Amém. À medida que eu ensino, eu também aprendo. À medida que eu evangelizo, eu também sou evangelizado. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E todo aquele que crê, diga amém. Que Deus, nosso Pai, venha sobre todos nós em mais esse dia de hoje e que nos abençoe a todos. Fiquem todos nas graças do nosso Deus. Que assim seja. Amém.